Fala aí, galera. Aqui é o professor Thiago com mais uma aula para vocês. E hoje a gente não vai falar sobre álgebra porque a gente está revisando todos os temas de matemática que a gente considera fundamentais para vocês na prova, tanto do Pedro II, quanto do Colégio Militar, quanto do Cefet. E agora a gente vai falar sobre o Teorema de Pitágoras. Esse é um teorema importantíssimo da geometria. Ele tem mais de 350 demonstrações e a gente vai ver um pouquinho agora quais são as aplicações dele e por que ele faz sentido. Então, primeiro de tudo, o que diz o teorema? O teorema diz o seguinte, que para todo e qualquer triângulo retângulo, existe uma relação entre esses tamanhos dos lados deles. Então, se a gente chamar esse lado aqui de A, esse lado de B, e o lado maior, que fica oposto ao ângulo de 90 graus, de C, então existe uma relação fundamental entre esses lados, que nos diz que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a c ao quadrado. Repara, aqui a gente está falando que se eu pegar um quadrado que tem uma área com esse lado A daqui e um quadrado com essa área desse lado B aqui, a soma das áreas desses dois quadrados vai ser igual à área de um outro quadrado aqui que tem esse tamanho do c. Essa é a afirmação a princípio, né? Mas a gente pode ver isso de várias formas diferentes. Para mim, quando eu vou olhar para esse teorema, eu não penso muito em áreas, eu só penso nos tamanhos mesmo, no A, no B e no C. Até porque a forma que a gente mais usa ele vai ser justamente para encontrar esses tamanhos daqui. A maioria dos problemas envolve alguma coisa com triângulos e ângulos retângulos, que você tem dois lados e você tem que encontrar um terceiro. Às vezes, a gente tem que fazer uma semelhança de triângulos também, ou alguma coisa parecida, mas, em geral, isso aqui é muito útil para a gente completar um triângulo retângulo que a gente já sabe dois lados e quer saber um terceiro. Então, vamos fazer um exemplo simples. Esse é um exemplo clássico que a gente usa muito, que é a escada de bombeiro. Se você tem um prédio e você tem que manter uma distância de segurança dele de, vamos supor, 16 metros, por exemplo, e você tem uma escada de 20 metros de comprimento. Você quer saber qual é a altura máxima que você vai conseguir alcançar nesse prédio. Bom, para resolver esse problema, a gente pode pensar o seguinte. Aqui, o prédio ele vai estar sempre na vertical com relação ao chão. Então, aqui vai formar um ângulo de 90 graus. E se existe um ângulo de 90 graus aqui, a gente pode pensar também que existe um triângulo retângulo formado pelo prédio, pela sua distância de segurança e pela escada. A escada ela vai ter justamente 20 metros porque esse é o comprimento dela. Se você quer respeitar a distância de segurança, você vai ter que manter 16 metros como sendo esse tamanho aqui da parte de baixo do triângulo, que a gente chama de base. Então, a altura desse triângulo daqui, é o que a gente quer saber, vai ser representado por esse tamanho A aqui, que geralmente a gente chama de cateto. Quando a gente tem um triângulo retângulo, a gente tem um nome na matemática para esses dois tamanhos menores aqui, que são os catetos, o cateto A e o cateto B. E esse tamanho maior aqui a gente chama de hipotenusa. Esses nomes eu não sei porquê, mas eles são usados com muita frequência nas questões também. Então, quando a gente tem esse tamanho de 16 metros, esse tamanho de 20 metros aqui, a gente quer encontrar o terceiro, se a gente comparar esse triângulo verde aqui com o triângulo do teorema mesmo, a gente vai ver o seguinte, a gente sabe quem é o tamanho B, a gente sabe quem é o tamanho C e falta o tamanho A. Então, vamos pegar essa fórmula que a gente tem aqui e vamos colocar justamente isso. Vamos chamar esse tamanho aqui que a gente não sabe de A, certo? E essa vai ser a nossa altura. Então, a nossa altura aqui, que se chama A ao quadrado, quando somada ao b ao quadrado, que nesse caso vai ser o 16, né? O b está representando o 16, quando eu somar ele com 16 ao quadrado, isso aqui vai ter que ser igual a 25 ao quadrado, que é o tamanho da nossa hipotenusa, ou é o tamanho da nossa escada, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Ok? Então, dessa forma, a gente montou aqui uma equação que vai ter um número e uma incógnita. A gente consegue resolver essa equação. Vamos tentar. Eu vou colocar aqui a ao quadrado é igual a...
Agora, eu vou passar esse 16 ao quadrado subtraindo para o outro lado. Eu vou ficar com 25 ao quadrado menos 16 ao quadrado. Tá? Para resolver isso aqui, eu não tenho outro jeito senão pegar esses dois números aqui e fazer essa continha com eles ao quadrado. A não ser que eu conheça um pouco de álgebra. Aí eu posso usar um pouco de álgebra e facilitar a minha vida. Em vez de fazer 25 ao quadrado e 16 ao quadrado, eu posso usar a diferença de quadrados. Se eu sei a fórmula da diferença de quadrados, ou a relação entre a diferença de quadrados, eu sei que a ao quadrado... Agora eu vou usar letra diferente, na verdade. Eu vou usar x e y. Eu sei que x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a x menos y vezes x mais y, para qualquer que sejam x e o y, certo? Então, se o meu x aqui é o 25, meu y é justamente o 16, eu posso usar essa relação aqui e facilitar essa minha conta daqui. Alguns de vocês podem falar que é mais fácil só fazer essa conta aqui, pegar o 25 levar ao quadrado, pegar o 16 levar ao quadrado, mas eu acho que desse jeito daqui vai ser mais fácil. Vamos ver. Eu vou ter, então, que a ao quadrado é igual a 25 menos 16 vezes 25 mais 16. Então, deixa eu fazer essa continha. Pronto, agora a gente tem mais espaço. Vamos lá. A ao quadrado é igual a 25 menos 16 vezes 25 mais 16. Beleza. Então, a ao quadrado vai ser igual a 25 menos 16, 5 menos 6 a gente não consegue. Então, vai tirar 1 aqui e vai ficar 15 menos 6. 15 menos 6 dá 9. 1 menos 1 vai dar justamente 0. Então, eu vou ficar com 9 aqui, vezes 25 mais 16. 5 mais 6 dá 11. Vai 1, 41. Então, 41 vezes 9. E eu só reparei agora que eu estou fazendo besteira há muito tempo e ninguém me avisou. Tá vendo? Essa é a desvantagem de fazer aula gravada e não aula ao vivo. Aqui eu tenho um 25, sendo que o meu tamanho aqui era 20. Quando eu vi esse 41 aqui, eu achei muito estranho, porque realmente tinha alguma coisa errada. Então, olha só. Quando eu coloquei aqui 20 e aqui 25, eu estou fazendo as contas de uma questão que não tem nada a ver. Mas é só a gente trocar esse 5 aqui por um zero e ficar com 20 aqui ao quadrado, 20 aqui também. E aqui, ao invés de 25, vai ficar 20. Então, eu vou só apagar isso aqui e refazer rapidinho. Então, de novo, eu tenho que o A ele vai ser o próprio A, o B vai ser 16 e o C vai ser 20 e não 25. Então, eu vou ficar com 20 ao quadrado menos 16 ao quadrado. Agora, a continha fica um pouco mais fácil. Eu vou, de novo, usar a diferença de quadrados, porque eu acho mais fácil fazer a conta assim. Mas 20 ao quadrado é bem fácil de fazer, então, se você não quiser, não tem problema. Mas olha como a conta vai ficar mais fácil agora. 20 menos 16, né, porque eu tenho aqui 20 ao quadrado menos 16 ao quadrado. Então, aqui é x menos y, e agora x mais y. 20 mais 16. Beleza. A ao quadrado vai ser igual a 4 vezes 36. Beleza. A gente pode agora fazer essa continha de multiplicação aqui, certo? E depois tirar a raiz quadrada. Mas tem uma coisa mais fácil que a gente pode fazer, que é já ir fatorando esse número daqui. Se a gente já fatorar esse número daqui, vai ser mais fácil tirar a raiz quadrada. Então, se eu fazer a ao quadrado é igual a 4, qual é a fatoração de 4? É 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2. Qual é a fatoração de 36? 36 a gente pode fazer na mão aqui, né? Vamos fazer na mão, porque senão acho que se eu fizer de cabeça as pessoas não vão conseguir acompanhar. 36. O menor número primo que eu consigo dividir é o 2. Então, vou colocar o 2 aqui, dividido, dá 18. Eu consigo dividir por 2 de novo. Então, vou continuar dividindo por 2. Agora deu 9. Eu não consigo mais dividir isso aqui por 2. Qual é o próximo número primo? É o 3. Então, vou dividir por 3. Vai dar 3. 3 vai dar 1. Então, a fatoração do 36 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Então, agora, vamos só simplificar um pouquinho esse número aqui. O 2 aparece 1, 2, 3, 4 vezes e o 3 aparece 2 vezes. Então, ao invés de escrever dessa forma extensa, eu vou escrever como 2 à quarta e 3 ao quadrado. Perdão, deixa eu apagar aqui. Pronto. Agora, a gente vai escrever como 2 à quarta
vezes 3 ao quadrado. Você pode fazer essa continha daqui, não tem problema. Mas é só porque desse jeito vai ser mais fácil. Essa conta daqui vai dar 144. Se você souber que a raiz de 144 é 12 de cabeça, não tem problema. Você pode fazer isso. Mas é porque desse jeito que eu estou fazendo aqui, se eu fatorar os números, tirar a raiz é muito fácil. Porque quando eu tiro a raiz quadrada dos dois lados, eu vou ficar com a é igual a raiz quadrada de 2 elevado à quarta vai ser 2 elevado a 4 dividido por 2. Por quê? Porque quando a gente tira a raiz quadrada de um número, deixa eu escrever isso aqui, ó. Se eu pegar x, raiz quadrada de x, né, e se o x estiver elevado a alguma potência, vamos supor que a potência é 3, isso vai ser igual a x elevado a 3 sobre 2. Tirar a raiz quadrada é a mesma coisa que pegar esse expoente daqui e dividir por 2. Sempre que você tira a raiz quadrada de um número, é isso que você está fazendo. Você está dividindo por 2 o expoente dele, tá bom? Então, quando a gente tira a raiz quadrada dos dois lados, esse 2 aqui dividido por 2 vai dar 1. Esse 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, eu vou ficar com 2 ao quadrado e vezes 3 elevado a 2 sobre 2. Só que 2 sobre 2 também dá 1. Ok? Então, essa vai ser a nossa resposta. E 2 vezes 2, né, que é o que está aqui, 2 ao quadrado, vai dar 4. 4 vezes 3, 12. Então, o nosso A vale 12. Então, essa seria a resposta aqui. O A ele é 12 metros. Só tem um detalhe aqui que eu pulei, quando a gente tirou a raiz quadrada, é que o A, como ele é uma incógnita, a princípio, ele pode ser tanto esse número daqui, quanto esse número negativo. Porque esse número negativo aqui, vezes ele mesmo, se eu fizesse menos 12 vezes menos 12, isso também ia dar 144. Né? Então, se eu pegasse menos 12, isso também seria uma resposta do meu problema. Só tem um detalhe. O A ele é um tamanho, ele é a altura do prédio aqui que a gente vai conseguir alcançar. Então, ele só pode ser positivo. Não faz sentido eu colocar uma distância que seja negativa. Tá? Existe no plano cartesiano, por exemplo, números negativos. Né? Se a gente desenhasse o plano cartesiano, eu posso colocar números negativos. A questão é que a distância entre dois pontos do plano cartesiano vai sempre ser positiva. Lembra da ideia de módulo? Quando a gente fala de módulo, é a distância do número até o zero. Quando eu estou fazendo a raiz quadrada daqui, eu vou ter mais ou menos o módulo do número. Então, a resposta certa aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui e voltar para cá. A resposta certa seria mais ou menos, aqui eu coloco assim, ó, mais ou menos esse número daqui. Mais ou menos 2 ao quadrado vezes 3. Mas como eu sei que eu estou falando de um problema de geometria em que isso aqui é uma distância, eu só preciso da resposta positiva. Então, isso vai dar 12 metros. Ok? Então, esse seria um exemplo em que a gente vai usar o nosso teorema de Pitágoras, aqui em cima em verde, para resolver um problema real. Né? O problema talvez não seja tão realista assim, né? Porque ninguém vai subir num prédio que está pegando fogo. Primeiro a gente vai apagar o fogo e depois a gente vai subir. A não ser que seja uma situação extrema. Mas, enfim, é só para exemplificar que, de fato, esse teorema daqui, que é uma coisa que só aparece em triângulos aqui, numa situação que aparentemente não tinha nenhum triângulo, a gente conseguiu achar um triângulo retângulo e usando esse teorema de Pitágoras, a gente chegou a uma resposta para essa altura máxima que a gente conseguiria alcançar com essa escada e essa distância de segurança. Então vamos fazer mais uma questão rapidinho. E essa questão aqui vai ser o seguinte. Eu vou pegar dois pontos no plano cartesiano e eu vou querer que vocês encontrem a distância entre esses dois pontos. Então, por exemplo, vamos escolher esse ponto aqui. Ó. Vamos supor que esse ponto 1 aqui, ele é o ponto menos 1 no eixo y e menos 3 no eixo, perdão, menos 1 no eixo x. Então, vamos fazer uma questão aqui, que é a seguinte. Eu vou colocar dois pontos no eixo, no plano cartesiano, perdão, e eu vou querer que vocês encontrem a distância entre esses dois pontos. Então, esse primeiro ponto aqui é o ponto 1, e ele está na coordenada x, menos 1, na coordenada y, menos 3. Esse outro ponto é o ponto 2, P2, e ele está na coordenada y de altura 2 e na coordenada x, 11. Tá? Então, aqui eu vou só escrever que esse aqui é o ponto 11,
2. E esse aqui é o ponto menos 1, menos 3. Lembra? Aqui, sempre a primeira entrada, quando a gente coloca um par ordenado, né? Aqui é sempre o x e aqui é sempre o y. Aqui é o x, aqui é o y, certo? Então, esse aqui seria o x1, que é igual a 1. Esse aqui seria o y1, que é igual a menos 3. Esse aqui seria o x2, que é 11. E aqui seria o y2, que é 2 também. Tá vendo? Aqui, ó, y2 é 2, porque a altura do ponto 2 é 2. Beleza. Então, agora que a gente tem esses dois pontos, o que eu quero saber é qual é a distância em linha reta entre esses dois pontos. Então, eu vou pegar esses dois pontos aqui, eu vou conectar eles por uma linha reta, e eu quero saber qual que é o tamanho dessa linha reta. Qual que é o valor dessa distância d que eu coloquei aqui para vocês. Como é que a gente pode fazer isso usando Pitágoras? Né? Porque aqui, a princípio, né, a gente não sabe muito bem achar essa distância de outra forma. E se você procurar um triângulo retângulo aqui, você vai ver que tem esse aqui, né? Mas esse triângulo retângulo não vai ajudar muito a gente a encontrar o D, porque tem uma coisinha para fora, outra para fora. Desculpa, aqui. Né? Então, essas coisinhas para fora vão atrapalhar a gente. Então, qual outro triângulo retângulo que eu posso usar para poder encontrar o valor dessa distância D? Bom, uma coisa que eu sei é que esses pontos aqui, como eu sei os valores dele, eu sei todas essas distâncias. Eu sei qual é essa distância daqui até aqui, essa distância é 11. Eu sei qual é a distância da origem até essa altura daqui, que é 2. Eu sei qual é a distância da origem até esse ponto aqui, que é menos 3, então a distância é 3. Né? Então, como é que eu faço para, sabendo todas essas distâncias aqui no plano cartesiano, montar um triângulo retângulo? Bom, eu posso montar esse triângulo aqui. Ó. Eu posso pegar uma linha paralela ao eixo x. Opa, essa linha não está nem um pouco paralela. Deixa eu pegar minha ferramenta de desenho. Eu vou pegar aqui ó, uma linha paralela ao eixo x e vou pegar outra linha paralela ao eixo y. E se elas são paralelas ao eixo x e ao eixo y, então aqui elas vão formar 90 graus, assim como aqui elas formam 90 graus também, certo? Então agora eu já montei um triângulo retângulo, que na verdade é um triângulo muito útil, né? Porque esse triângulo daqui, eu sei todas as distâncias dele, menos a distância d. Quer ver que eu sei? Ó? Essa distância aqui ó, do P1 até o eixo y vai ser justamente esse tamanho daqui, que é 1. Essa distância aqui, desse eixo y até esse pontinho aqui, do cantinho do triângulo, que corta justamente no 11, vai ser justamente 11. Então, a soma dessas duas distâncias daqui vai dar 12. Ah, beleza. O que mais? Eu sei que essa alturinha daqui vale 2. E eu sei que essa altura daqui para baixo vale 3. Esse tamanho é 3, né? A distância do zero até o menos 3 é 3. Então, a soma desses dois aqui vai dar 5, certo? Então, esse tamanho daqui é 5, esse tamanho daqui é 12. Então, pronto. Eu já achei um triângulo retângulo, né, com esses tamanhos daqui, e eu consigo agora, usando Pitágoras, encontrar qual é o valor do D. Repara, deixa eu só fazer esse desenho aqui em cima, né? Então, eu vou ter aqui o 12, o 5, e aqui, conectando os dois, eu vou ter o D, certo? E qual que vai ser a relação entre eles? Lembra, é cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, aqui eu tenho esse triângulo retângulo aqui. Então, d ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. É só isso. Então, vamos fazer essa continha daqui. D ao quadrado vai ser 25 ao quadrado mais 100... perdão, 25 ao quadrado não. 5 ao quadrado dá 25. Então, quando eu coloco 5 ao quadrado aqui, vai ficar 25. Quando eu coloco 12 ao quadrado, vai ficar 144. Pronto. Opa! Calma aí. Pronto. 144. Então, d ao quadrado é 25 mais 144. Então, d ao quadrado vai ser igual a 961, 169. Então, d vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 169.
eu tirei a raiz quadrada dos dois lados. Só que como D é incógnita, ela pode ser mais ou menos essa raiz quadrada. Só que a gente já conversou sobre isso, né? Se isso aqui é uma distância, né, não é o valor do eixo y, não é o valor do eixo x, se é uma distância, a gente vai sempre escolher o ramo positivo dessa raiz. Então, aqui eu vou ter que D vai ser a raiz de 169. 169 é um quadrado perfeito. 169, a raiz de 169 é justamente 13. Então, a distância do ponto P1 ao ponto P2 é 13 unidades, tá bom? Esse daqui é o valor da distância entre esses dois pontos em linha reta. Você poderia ter montado esse triângulozinho daqui, você poderia ter montado esse triângulo daqui, e esse triângulo aqui. Tem vários triângulos para montar, né? Se você quisesse, você poderia perceber que essa distância daqui vai ser a soma dessa hipotenusa aqui, mais essa hipotenusa aqui, mais essa hipotenusa aqui, desses triângulos que eu falei, né? Esse aqui e esse aqui. Já está ficando feio o desenho, vou apagar isso. Mas você pode fazer dividir em 3 triângulozinhos, encontrar essas hipotenusas e depois somar elas e ver que dá 13. Mas o jeito mais fácil de fazer é usar justamente isso que eu fiz aqui. Porque, bom, é bem direto, né? É só você montar um triângulo retângulo gigante. E esse triângulo retângulo gigante, você sabe todas as pequenas distâncias deles e você consegue encontrar a distância maior, que é a distância D, usando o teorema de Pitágoras. Então, esse é um exemplo do plano cartesiano, que é muito útil para a gente encontrar distâncias no plano cartesiano, tá bom? Esse último exemplo que a gente fez é bem interessante porque ele mostra para a gente o seguinte, que se você tiver a coordenada de 2 pontos no plano cartesiano, você sempre consegue encontrar a distância entre esses 2 pontos. Isso é muito maneiro. A gente consegue, inclusive, desenvolver uma fórmula para a distância entre 2 pontos no plano cartesiano. Por exemplo, se eu tivesse aqui, deixa eu desenhar direito. Se eu tivesse aqui um plano cartesiano, desenhado bonitinho, e eu tivesse um desenho esquisito. Vamos supor que eu tivesse deixa eu desenhar de outra cor, na verdade, só para ficar claro. Eu tivesse aqui um desenho esquisito. Beleza. E esse desenho esquisito aqui, vamos supor que eu soubesse todas as coordenadas de todos esses pontos aqui no desenho esquisito. Então, eu conseguiria achar, se eu sei a coordenada desse ponto aqui no desenho esquisito, e eu sei a coordenada desse ponto aqui no desenho esquisito, eu consigo achar as distâncias entre quaisquer 2 pontos desse desenho. Eu posso pegar esse ponto aqui e conectar com esse e achar essa distância. Tá, mas e aí? O que que tem? Tipo, se você consegue achar essas distâncias, legal, parabéns para você. Mas e aí? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se a gente sabe achar a distância entre 2 pontos de qualquer desenho, né, no plano cartesiano, isso quer dizer que se eu escolher um desenho mais legal, por exemplo, deixa eu escolher um desenho legal. Pronto. Se eu desenhar aqui um hexágono, vamos fingir que ele é regular, vamos fingir que esse tamanho daqui é igual a esse tamanho aqui, que é igual a esse tamanho aqui, e assim por diante. Se eu consigo desenhar esse hexágono regular dentro do plano cartesiano, e se eu sei o valor dos pontos, dos vértices dele, eu posso encontrar, por exemplo, o valor da distância dessa diagonal. Eu posso encontrar o valor dessa distância daqui. Eu posso encontrar o valor dessa distância maior aqui. Eu posso encontrar todas essas distâncias só sabendo o valor dos pontos do vértice. Então, se eu souber aonde ficam os vértices, eu consigo encontrar todas essas distâncias fazendo um Pitágoras, né? Eu vou fechar aqui um triângulo retângulo, eu sei essa altura, eu sei essa distância, eu encontro qual é o valor dessa diagonal aqui. E eu posso fazer isso para qualquer polígono. Posso fazer isso para um octógono, para um pentágono. Qualquer polígono que eu quiser, eu posso encontrar o valor dessas distâncias dessas diagonais. Geralmente, encontrar o valor dessas diagonais, a gente faz usando Pitágoras mesmo. Só que quando eles estão no plano cartesiano, fica ainda mais fácil, porque agora é só a gente aplicar aquela fórmulazinha, entre aspas, que a gente fez antes, e a gente consegue encontrar o valor dessas distâncias, né? Eu pego essa altura, essa distância aqui, e eu consigo encontrar a diagonal. Então, vamos fazer um último exemplo rapidinho. Então, vamos fazer um problema que é o seguinte. Vamos supor que eu tenho um triângulo equilátero, que tem um lado L, e eu quero encontrar quem é essa altura daqui em função de L.
Se eu conseguir encontrar essa altura daqui em função de L, eu consigo até encontrar quem é a área do triângulo equilátero. Mas vamos nos preocupar agora com a altura. O que eu quero? Vamos supor que eu tenho um triângulo que esse L aqui mede 2, por exemplo. E eu quero saber, sabendo esse lado daqui, quanto que é essa distância, né, entre esse lado e esse vértice. Essa distância daqui, ela é justamente a altura do triângulo, e para o triângulo equilátero, ele tem uma propriedade muito especial, em que a altura também é a mediana e a bissetriz. Isso quer dizer que esse lado daqui vai ser dividido em duas partes iguais, porque essa reta que divide o triângulo aqui na altura também vai dividir ele em duas partes iguais. Tem uma forma muito fácil de se convencer disso, que é fazendo justamente uma congruência de triângulos. Esses dois triângulos formados aqui, eles vão dividir esse lado aqui, ó, que é a altura, que vai ser igual para os dois. Eles vão ter esse lado igual, que é L nos dois. E esse ângulo aqui também vai ser igual, justamente porque a altura também é, também é bissetriz, né? Outra forma de ver isso é... Mas se você não soubesse que ele é bissetriz, você também pode usar o fato que ele vai ter, como ele é, isósceles, né, por ele ser equilátero, esses ângulos aqui são iguais, né, por definição. Então, a gente vai ter aqui que aqui também vai ser 90 graus. E aqui, ó, esse ângulo aqui, desses dois triângulos, como esses ângulos são iguais, e aqui é 90, esse ângulo daqui também vai ser igual a esse ângulo daqui. E aí você tem uma congruência de triângulos, uma semelhança de triângulos, perdão, por ângulo, 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 e eles têm o mesmo lado aqui, que é essa hipotenusa, então eles são congruentes. Você tem ângulo, ângulo, lado. Essa é uma congruência de triângulos. Mas enfim, só para dizer que com congruência de triângulos, a gente consegue se convencer que esse lado aqui mede L sobre 2. Depois que a gente encontrou que esse lado aqui mede L sobre 2, assim como esse aqui, a gente pode formar um triângulo retângulo que já está quase desenhado aqui, que é altura, base, hipotenusa. E esse triângulo, eu vou desenhar ele aqui no cantinho, ó, vai ter aqui altura, L sobre 2 e L. Esse triângulo ele vai nos permitir, ele é retângulo justamente porque, né, é a altura, e toda altura, por definição, faz 90 graus com a base. Então, eu vou ter aqui, ó, 90 graus, eu vou ter aqui L sobre 2, L e H. E aplicando a fórmula de Pitágoras nesse triângulo daqui, lembra, vamos supor que esse L aqui fosse 2. Você saber que esse lado aqui mede 1, esse lado aqui mede 2, e a gente vai querer encontrar qual que é o valor do terceiro. Então, se a gente conhece qual é o valor do L, quando eu aplico a fórmula de Pitágoras, basta eu isolar o H, que eu vou encontrar o H em função de L. Ou seja, H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado é igual a L ao quadrado, ou seja, aqui estou falando a fórmula de Pitágoras para esse triângulo, L sobre 2 ao quadrado. Lembra, todo mundo aqui tem que entrar ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a L ao quadrado. Então, eu vou ter que h ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4 é igual a L ao quadrado. Eu tenho, então, que h, se eu passar esse L ao quadrado sobre 4 para o outro lado, sendo subtraído, voltando, aqui eu vou ter h ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Vamos continuar isso aqui na esquerda para ter mais espaço. Então, h ao quadrado vai ser igual. Eu vou multiplicar e dividir esse L ao quadrado por 4. E eu vou ficar com 4L ao quadrado sobre 4 menos L ao quadrado sobre 4. Então, eu só peguei esse termo aqui, ó, multipliquei por 4 e dividi por 4. Eu posso fazer isso sempre, porque eu não estou mudando o valor desse número daqui. Eu só estou escrevendo ele de outra forma, para me ajudar a fazer essa subtração. Então, h ao quadrado vai ser igual a 4 menos 1, 3L ao quadrado, todo mundo dividido por 4. Agora, eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Eu vou lembrar do fato que isso aqui são todos distâncias, então eu só vou pegar o ramo positivo da raiz, e h vai ser igual a raiz de 3 vezes L sobre 2. Só um detalhe aqui, ó. Como eu vou ter uma raiz e todo mundo aqui dentro da raiz vai estar sendo multiplicado ou dividido, não tem nenhuma soma dentro da raiz, eu posso simplificar essa raiz tirando os termos que já estão ao quadrado. Então, olha só,
O L ao quadrado vai sair da raiz, como L, e aqui vai ficar raiz de 3/4. Só que o 4 também é 2 ao quadrado, né? O 4 eu posso escrever ele como sendo 2 ao quadrado. Então, o 2 pode sair da raiz, né? Ficando aqui L sobre 2. E agora eu tenho h igual a L sobre 2 vezes raiz de 3. Então, a resposta fica raiz de 3 vezes L, todo mundo aqui dividido por 2. Isso aqui é o valor da altura em função de L. Se, por exemplo, L fosse igual a 2, né? Então, qual seria o valor da altura? Eu vou pegar essa fórmula daqui e vou substituir no lugar do L o valor 2. Vai ser raiz de 3 vezes 2 sobre 2. Então, o h seria raiz de 3, porque o 2 corta aqui e só sobra o raiz de 3. Então, essa altura daqui, a gente encontrou ela em função do L. Ops, em função do L, tá? Com essa fórmula daqui. Agora, eu sei que h, para qualquer L, vai ser raiz de 3 vezes esse tal L e dividido por 2. E a gente fez isso só usando congruência de triângulos, para poder encontrar que esse lado aqui era L sobre 2, e depois Pitágoras, né? E a gente encontrou qual que era a altura do triângulo equilátero. Deixa eu apagar aqui. E sabendo a altura do triângulo equilátero, a gente pode encontrar também a área do triângulo equilátero, né? Porque se eu sei que a área de qualquer triângulo vai ser igual a base vezes a altura sobre 2, e a base vai ser justamente o L, então eu vou ter que a área do triângulo equilátero vai ser L vezes, agora eu vou colocar aqui o h em função de L, que é raiz de 3 L sobre 2, certo? No lugar desse h aqui, eu coloquei a nossa fórmula que a gente acabou de encontrar, todo mundo dividido por 2, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou só pegar esse sobre 2 aqui e colocar ele multiplicando para a gente não se confundir. Então, aqui o L, quando ele multiplicar esse termo daqui, vai ficar L ao quadrado. Eu vou ter raiz de 3 vezes L ao quadrado sobre 2 vezes 1 sobre 2. Eu coloquei esse 2 aqui, ó, como, ao invés de dividir por 2, eu coloquei ele multiplicando aqui como 1/2, tá? Só para ficar mais fácil depois de a gente ver o que acontece com essas frações compostas. Porque aqui eu tenho L que multiplica uma fração, todo mundo dividido por 2, e às vezes isso fica confuso para algumas pessoas. Então, o que eu fiz? Eu troquei essa divisão por 2 por uma multiplicação por 1/2. E agora, ao invés de eu ter uma fração composta, eu vou ter um produto de duas frações. Outra forma de pensar é que eu tenho duas frações. Aqui ó, é 2 sobre 1 e aqui é essa fração esquisita. Então, eu vou pegar essa fração esquisita vezes o inverso dessa fração daqui. O inverso dessa fração é 1/2. Tá? Então, agora eu não tenho mais nenhuma fração composta. Eu multiplico aqui numerador com numerador, denominador com denominador, e eu encontro uma fórmula para a área do triângulo retângulo, perdão, para a área do triângulo equilátero, que é raiz de 3 vezes L ao quadrado, todo mundo dividido por 4. E assim, a gente conclui a nossa aula de triângulo foi mal, de teorema de Pitágoras, encontrando qual é o valor da área do triângulo equilátero, usando congruência de triângulos para encontrar o L sobre 2, e depois o teorema de Pitágoras para encontrar qual é o valor da altura do triângulo equilátero. E aqui a gente tem a nossa área e a nossa altura. Tá bom? Então, por hoje é só. Um abraço e bons estudos!